né? Estamos estudando o livro de Jonas, né? E hoje é a terceira mensagem, né? Domingo que vem será a última, que são 4 dias, 4 domingos para estudar o livro. É um livro pequeno, né? O livro de Jonas é um livro bem pequeno. Então, hoje é a terceira mensagem, domingo que vem será a quarta e última. Irmãos, esse livro de Jonas é tremendo. Eu aprendi muita coisa estudando esse livro de Jonas aqui. E a mensagem de hoje, né, é acalmando a tempestade. Aleluias. Glória a Deus. Acalmando a tempestade. Acalmando a tempestade. Uma coisa, né, boa a gente lembrar é que é o seguinte: muitas vezes a tempestade aqui, lógico que simboliza as lutas, os sofrimentos, né? Seja bem-vindo, irmão. Pode se assentar, procurar um lugar. Fica à vontade. Seja bem-vindo. Tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, a tempestade, ela, muitas vezes, Deus acalma a tempestade, né? Mas muitas vezes Ele acalma você diante da tempestade. Acalma nós, né? Então, nem sempre Deus vai querer livrar a tempestade. Ele vai querer te ensinar alguma coisa durante a tempestade, né? E o primeiro princípio que nós destacamos aqui nesta mensagem: a tempestade, ela vem para todos. Isto é, tribulações vêm para todos, né? Então, estava falando, né, pela manhã, a nossa irmã Cidinha, que está lá, foi dar aula para as criancinhas. Nossa irmã Cidinha, essa semana, perdeu o irmão. O irmão dela faleceu, né? E perder um irmão, na verdade, não é uma tempestade. Perder um irmão não é uma tempestade, é lógico que não é. Perder um irmão é uma enorme tempestade, é uma tempestade gigante, né? Então, a tempestade, na verdade, simboliza as lutas da vida, da nossa vida, né? E perder um irmão é uma enorme tempestade. E aí, o que acontece? As pessoas do mundo, logicamente, perdem irmãos, morre pai, morre mãe, morre filho. E os crentes não. Irmão de crente não morre, pai de crente não morre, filho de crente não morre. É assim que funciona? Não. Não. Então, a tempestade, ela vem para todos. As lutas, as guerras, as dificuldades vêm para os crentes e vêm para os não crentes, né? Lógico que o tipo da tempestade que vem para um não crente, às vezes é diferente do tipo da tempestade que vem para uma pessoa crente, né? Mas a tempestade, ela vem para todos, né? Eu, por exemplo, tenho minhas tempestades, né? Mas a minha tempestade, a minha luta, não é porque eu dei calote em alguém e o cara agora está me perseguindo, quer me matar. Isso aí é uma tempestade que vem mais para os ímpios. Para um cristão, pelo menos, se ele for cristão verdadeiro, com certeza esse tipo de tempestade não vem para ele, né? Então, a tempestade que vem para um crente, geralmente ela é diferente da tempestade que vem para alguém do mundo. Mas e daí a dizer que só as pessoas do mundo têm luta? Não. Muito pelo contrário, irmãos. Não é uma garantia, não estou dizendo que é sempre. Mas muitas vezes, quando você converte, é aí que aumenta a tempestade, é aí que aumenta a luta, né? Porque aí você entrou numa guerra contra Satanás, né? As maiores tempestades na vida de Paulo veio por ele ter se convertido, né? Enquanto ele não era convertido, não tinha muita tempestade, ele era o xerifão, ele era o bom da boca, ele mandava, ele perseguia, né? Entendeu? Então, mas vamos ler aqui um texto, então, em relação a isso. Jonas 1:2 diz: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Mateus 7, 24 e 27 diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmão, você prestou atenção que aqui quem construiu a casa, o insensato que construiu a casa sobre a areia, é o ímpio. Né? E o homem insensato que construiu a sua casa sobre a rocha é o crente. E você prestou atenção que o temporal, o vendaval, a chuva e o vento veio para as duas casas? Para a casa do ímpio e para a casa do crente? A luta, a tribulação, as dificuldades vêm para o ímpio e vêm para o cristão também. Aqui o vento, a tempestade veio para as duas casas. Aonde está a diferença? A diferença está que o ímpio não se abala. Né? O ímpio ele não se abala. Há muito pouco tempo, né? Mas muito pouco mesmo. O crente não se abala. Eu falei o ímpio, troquei as palavras, né? O crente não se abala. Então o ímpio, ele se abala. Então, há muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo não. Não vamos botar tempo aqui não. Então, alguém perdeu, não é a dona Cidinha, lógico. Uma outra pessoa, né? Perdeu um parente, né? Morreu uma pessoa, né? Um parente. Morreu um parente próximo. E aí o que aconteceu? A pessoa é crente, né? E crente, que a gente entende até que é crente firme, mas crente firme também, né? Se bobear também vacila, né? Davi vacilou, né? Então a pessoa morreu, esse parente, irmãos, a pessoa se abalou. A pessoa se abalou e eu vou falar uma coisa para você. Até hoje não recuperou ainda. Não é mais a mesma pessoa. Mas isso deveria acontecer com os ímpios, não com os cristãos. Né? Não com os cristãos. A dona Cidinha, né? Morreu o irmão, mas muito recente. Então, com certeza, ela não bateu palma e falou, não, eu sou crente, e louvado seja Deus, meu irmão morreu, mas não tem problema, eu amo ao Senhor. Com certeza não. Com certeza doeu muito, no fundo do coração, no fundo da alma, entendeu? Então, mas ela se levantou, ela está bem, fala, o Senhor sabe o que faz, né? Então, o que acontece? O cristão, morreu alguém da família, irmão, não tem desespero. Não tem que ter desespero. Não tem que ter correria, não tem que ter desespero. Por quê? Porque a gente tem que confiar em Deus e que Deus está no controle. Agora, se for um parente muito próximo, pode até bater um desespero assim, mas ele tem que durar pouco tempo. Né? Se for um parente muito próximo, a gente não tem asa ainda, né? Difícil, né? A morte é difícil. Ninguém está preparado para perder, né, um familiar. Ninguém está preparado, mesmo o cristão. Então a gente sabe que é difícil, a gente sabe que às vezes a pessoa pode até ter um abalozinho na hora ali, mas você tem que dar a volta por cima, Deus. Aí é a diferença, então, entre o cristão, né, e o ímpio. E nós sabemos que muitos vendavais, muitas tempestades, muitas lutas, elas vêm por consequência do pecado. Isso principalmente na vida do ímpio, mas na vida do cristão também. Muitas vezes elas vêm por consequência do pecado. E também é algo muito parecido, não chega a ser a mesma coisa, mas também você está colhendo o que você plantou. Né? Então, é colheita. É rebeldia. Né? E tem muitas coisas, muitas vezes é o treinamento de Deus também. O treinamento de Deus. Entendeu? Porque o que é o treinamento de Deus? O treinamento de Deus é o seguinte, você é tão fiel. E Deus, né, olha para o seu coração e fala, não, mas esse aqui dá para levar ele para um nível mais alto. Esse aqui é fiel. Esse é gente boa. Entendeu? Eu vou levar ele para um nível mais alto. Vou usar ele em algo maior. Aí o que vem? Aí vem um treinamento, vem umas lutas para ver se você passa no teste mesmo, para né, poder Deus colocar nessa posição maior. Né? Então, o que acontece? Tem coisas que é treinamento. Agora, tem coisas, irmãos, tem lutas, tem vendaval, que simplesmente você estava no lugar errado, na hora errada. Simplesmente isso. Né? Então, o que acontece? A pessoa, né,
Ah, pastor, mas isso e Deus não está no controle de tudo? Tá, mas nem tudo ele interfere, ele permite. Às vezes ele permite. Se ele for interferir em tudo, aí fica ruim. Entendeu? Então, muitas vezes, ele está no controle. Quer dizer, a Bíblia, né, diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for aí. Isso se não for, mas tem sido da vontade dele cair um monte de cabelo aí, meio de todo mundo. Entendeu? Então, ele tem o controle. Se ele não quiser, não cai, mas ele vai permitir que caia. Entendeu? Então, azar, no fundo, no final de tudo, não vai existir, que Deus vai fazer justiça. Mas a princípio, assim, de imediato, irmão, o que mais tem é azar nesse mundo. Porque esse mundo não é governado totalmente por Deus, não é feita toda a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Aqui na terra não se faz a vontade de Deus plena. Não é feita a vontade de Deus. Deus governa, lógico, mas o governo dele não é pleno aqui, as pessoas não obedecem. E ele, né, permite. Então, o que mais existe é azar. E muitas vezes a pessoa está no lugar errado, na hora errada. Simplesmente isso. Né?